E começar pelo verso 24. O título é a parábola do trigo e o joio. Amém? Irmão, foi a palavra que o Senhor me deu. Aleluia. Eu não gosto de fugir da palavra quando Ele me entrega, né? Eu tenho outras mensagens aqui preparadas, mas eu costumo pedir ao Senhor para ter fidelidade daquilo que Ele passa para minhas mãos, porque há uma grande responsabilidade quando Ele me entrega algo, né? Amém, a igreja? Show? Mateus capítulo 13 e o verso 24. Propõe-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E o 29. Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Podem sentar, irmãos. Eu estava meditando nessa passagem. Aleluia. E o que eu achei lindo aqui, irmãos, é que Jesus, ele costumava falar com parábolas. E os discípulos, em Mateus 13, aleluia. Aleluia, em Mateus 13, o primeiro, ele fala a parábola do semeador, também o parábola. E os discípulos eram muito curiosos. Eles não aceitavam ouvir Jesus pregar e não entender o que foi pregado. Aí sempre eles se chegavam a Jesus e perguntavam. Ele tinha cuidado de saber o que é que Jesus queria falar para aquelas pessoas, porque Jesus estava falando com parábola. Aí Jesus explicou: é porque aquele povo, eles escutavam de mau grado. Aleluia. Aí é por isso que eu falo a eles com parábola. Aleluia. Jesus é lindo, irmãos. E você tem o privilégio de entender a palavra. Ele é lindo. Aleluia. E aqui no verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Aleluia. Eles gostavam de aprender, irmãos. Aleluia. Porque quem aprende ensina correto. Quem não aprende vai ensinar o quê? Aleluia. Eu sou dono do que eu tenho. Os discípulos se preocupavam em aprender com o mestre. Andavam com ele, mas eles queriam aprender. Aleluia. Glória a Deus. E estava aprendendo com a pessoa certa. Era com Jesus de Nazaré. Porque você pode falhar, mas Jesus não falha. Aleluia. E no 38, ele diz assim, no verso 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Olha, irmão, preste atenção aqui. O campo é o mundo. Aleluia. Eu e você tem que se preparar com a palavra, com a oração e com o jejum. Aleluia. Glória a Deus. Porque aqui é uma escola para você ir para o campo. Você tem que estar preparado. Lá no campo há uma guerra tremenda. E se você não estiver preparado, né, em Efésios tem a receita, né? Efésios capítulo 6 e o 10. Você tem que se revestir. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz assim no 39: o inimigo que semeou é o diabo. Aleluia. E o ceifeiro é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. É o inimigo que semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
E eu achei interessante, é que quando a Eva cresceu, Jesus, ele plantou, né? Aleluia, o trigo. Porque Jesus só planta o que é bom. Aí, a Bíblia diz que os filhos do homem dormiram. Eles dormiam. Muitas vezes você está assim, dormindo espiritualmente. Aí as coisas começam a desandar dentro de casa. Começa a desandar na vida sentimental, no nosso relacionamento. As coisas começam a desandar na vida dos nossos filhos e nós não entendemos o que está acontecendo. É porque às vezes faltou o joelho no chão. Aleluia. Porque Deus é um Deus que revela, irmãos. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Será um Deus verdadeiro. Deus revela a vida dos teus filhos. Aleluia. Deus revela a tua casa. Quando alguém vai se levantar contra a tua vida, Deus revela para mim e para você. Aleluia. Ele ocultaria alguma coisa a eu, dos meus. E Deus é lindo. E eu fiquei aqui. Porque o inimigo, veja, ele semeou. Mas domina os homens. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aleluia, no meio que ele semeia. É por isso que nas igrejas tem contenda, tem intriga, tem grupinho. Aleluia, né? Paulo disse que ele plantou, Paulo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Paulo ali estava desfazendo toda intriga. Paulo está dizendo assim: não me bajule não, que eu sou apenas servo. Quem faz é Deus. Aleluia. E quando a gente vai pregar a palavra a muitos, o inimigo colocou na mente lá fora e ele diz assim: para ser crente que nem fulano, eu não. Para ser crente que nem aquele ali, eu não. Aleluia, mas fecha a boca dele. Quando ele fala isso para você, diga assim: imita Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus nunca escandalizou. Jesus nunca participou de grupinho. Aleluia, porque ele é santo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu estou falando tudo dentro da palavra, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Aí o inimigo semeou. E quando ele semeia o joio, ele se retira. Porque ele faz assim, ele trabalha assim. Se a gente não fechar as brechas, aí ele entra. Aí ali ele forma uma contenda. Ali ele faz você ficar com raiva do irmão por causa da brecha. Faz o irmão ficar com raiva de você por causa da brecha. E ele se retira. Aleluia. Ele se retira. Aleluia. Louvado seja o Senhor, mas que nessa tarde eu e você venha tapando as brechas. Se você entender essa autoridade que você tem da parte de Deus, quando as brechas é fechada, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque o reino dividido ele não prospera. Aleluia. A comissão dividida, ela não prospera. O ministério dividido, ele não prospera. Jovem dividido não prospera. Fica só um ajuntamento, irmão. Vem e volta. Vem e volta da mesma forma. E o diabo, ele vai ganhando a batalha. Mas quando você dobra o joelho, aleluia, aí eu vim fazer a diferença. Eu vou tapar as brechas. Eu quero mais do Senhor. Aleluia. Porque eu quero dar prejuízo ao inferno. Deus me chamou para dar prejuízo ao inferno. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele nos observa 24 horas. Apenas um vacilo. Aleluia, ele entra com tudo, viu? Aleluia. E eu fiquei meditando nessa passagem que diz: assim como o joio, no 39, o inimigo que semeou é o diabo. Aleluia. E a cepa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do mundo. Jesus usou essa palavra para falar da vida dele. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Aleluia. E o que comete iniquidade. Essa palavra é pesada, viu? Tudo que comete iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado consumado. Aquele pecado que você já não liga mais, vai cometer ele direto.
como se não tivesse nada a ver, vai fazendo, vira iniquidade. Ele diz que vai tudo o que causa iniquidade e escândalo. Aleluia. Não é, veja que a palavra não é todos aqueles que cometeram escândalo. É mais profundo, é tudo aquilo que causa escândalo. Aleluia, glória a Deus. E lança João na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia, está falando do inferno, viu? E lança João na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que o inferno é um lugar sem esperança. A Bíblia diz que o inferno é um lugar sem volta. É um lugar, aleluia, glória a Deus, aonde Deus diz assim, eles clamarão e eu não ouvirei a voz dele. Aleluia. É um lugar de desespero, de intensas trevas, de solidão. O inferno é um lugar onde há ausência de Deus. Aqui a gente pega e se arrepende e Deus dá oportunidade. Mas ali a oportunidade acabou. Aleluia. Então, o justo resplandecerá como o sol. Que coisa linda, irmãos. Aqueles que andam na presença do Senhor, que andam em retidão, que andam em justiça, olha o que vai acontecer. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia, glória a Deus. E aqui no 45, outros, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que, buscando boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aleluia. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Isso aqui me chamou a atenção. Aleluia. Você sabe que no mar tem grande quantidade de peixe, grande e pequeno. É assim no reino do céu. Para Deus salvar, não tem isso de rico, pobre, africano, brasileiro. Quando Ele acha graça e olha, Ele salva. Aleluia. Porque a salvação é pela graça. Mas aqui diz que é apanhada toda a qualidade de peixe. Aleluia. Então não se entristeça. Quando você estiver na igreja e alguém se levantar, você vai entender que é joio. Porque, aleluia, o trigo faz diferença. Aleluia, glória a Deus. Mas é preciso, porque a palavra de Deus diz que foi plantado o joio e não pode ser arrancado agora, porque não é ele você que vai arrancar. São os anjos, para você não se gloriar. Aleluia, glória a Deus. É no tempo do Senhor. E quando isso aí você vai permanecendo, porque Ana cultuava ao Senhor mesmo com o coração amargurado. Ana ia para o templo orar ao Senhor, mesmo Penina de lado. E não era fácil para Ana, porque diretamente ela irritava. No caminho Penina estava, dentro de casa Penina estava, mas isso não impedia Ana de adorar o Senhor. E quando Ana chegava ali no templo, os filhos de Eli, sacerdote, eram prostitutos. E não era escondida. Eles ficavam na frente do templo se prostituindo. A Bíblia diz que se atumultuava mulheres para se prostituir com eles. Mas Ana não olhou para eles. Ana olhou para o alvo. Ana entregou o seu filho, aleluia, que foi exemplo. Samuel. Deus tirou, aleluia, aqueles dois filhos de Eli, matou-os. Aleluia. Porque Deus, irmão, não deixa se escarnecer. Deus sempre levanta um que faz a diferença. Aleluia. E a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Louvado seja o Senhor. E diz assim no 48: e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Olha, irmãos, os ruins, porém, lança fora. Que tristeza naquele dia. Aleluia, que tristeza naquele dia. Muitos vão passar a vida toda na casa do Senhor, mas nunca teve na presença. A vida toda se enganando, irmãos. Aleluia, ele diz que vai ter a escolha. Aleluia, assim como as virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente. Aleluia, glória a Deus.
Porque os dias são maus, irmãos. Aí ele diz assim, tudo isso é falando da vida do Senhor. E ele diz, estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aleluia. Porque com Deus, aleluia, a separação. Com Deus a iniquidade no plano da santidade. Com Deus o profano e o santo, aleluia, são separados. Com Deus ou é ou não é. Com Deus não tem arrumadinho. Com Deus não tem jeitinho. Porque o céu é estreito, aleluia. O caminho para lá é estreito. Eu e você tem que andar alinhado. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E lançarão o 50. E lançarão na fornalha de fogo. Mais uma vez. Haverá pranto e ranger de dente. Sabe o que eu me alegrei com essa palavra? É que lançaram Sadraque e Mesaque, né, e Daniel na fornalha de fogo. O rei lançou lá, não foi? Mas aqui é o rei dos reis que vai lançar na fornalha. Não é o diabo não, viu? Não é o diabo que vai lançar ninguém lá não. Porque ele próprio vai ser lançado lá. Em Apocalipse diz que ele vai para lá. O falso profeta vai para lá. Mas tem uma receita. Jesus disse assim, olha, eu não fui o inferno para os homens. Eu fui para o diabo e seus anjos. O inferno é terrível. Aleluia. E por que muitos vão por desobediência? Porque não atendem a palavra. Aleluia. E aqui ele diz assim que serão lançados na fornalha. Aleluia. Ali na fornalha que o rei Nabucodonosor lançou. Só durou alguns minutos e o Senhor esteve lá. A diferença dessa fornalha é que quem vai lançar é o Senhor e ele não vai estar lá. A diferença é que ele diz assim, vai clamar e eu não ouvirei a sua voz. É preciso que você alerte o ímpio que há o inferno, que há uma fornalha, a Bíblia diz onde o fogo não se apaga, aleluia, onde os vermes não morrem, aonde não tem mais esperança. É preciso alertar os nossos parentes, irmãos, porque o inferno é terrível. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E chegaram aqui no 54, e chegaram à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia, de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas. Irmão, as coisas do Senhor é maravilhosa. Aleluia, as coisas do Senhor é linda. Quando a palavra do Senhor está sendo uma esplanada, irmãos, que deu ao nosso coração, é coisas grandes aos nossos olhos. Aleluia, a Bíblia diz que muitos queriam ver e não viram. Muitos queriam ouvir e não ouviram, mas você tem o privilégio de ouvir. Aleluia. E aqui em Mateus, eu vou encerrar. Aqui em Mateus, no capítulo, aleluia, 26. E o verso 39. E um pouco adiante prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aqui foi Jesus no Getsemane. Ele estava orando porque estava se aproximando a hora dele para a cruz. E ali ele chamou os seus discípulos. E no 40, diz assim, no verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecido, e disse, Pedro, então nem uma hora podeis vigiar comigo. O 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Que eu e você venha orar, que eu e você venha vigiar, porque não somos super crentes. Aleluia. Sem oração, sem jejum e sem vigilância é impossível ficarmos de pé. Porque o diabo 24 horas ele está trabalhando e você dorme, ele não dorme não. Aleluia, 24 horas querendo nos derrubar. Aleluia.
Aí Jesus disse assim: vocês não podem nem falar comigo uma hora. Você vai entender a importância da oração, a importância da vigilância, a importância do jejum. Você lembra lá aqui no começo? Jesus plantou, aleluia, o trigo. Aí os filhos dos homens dormiram. Está falando de sono espiritual, que às vezes estamos dormindo espiritualmente. Não atentamos para a palavra. Estamos apenas aproveitando essa vida e despercebendo que o Senhor está voltando e que não há tempo a perder. Aí Jesus diz a ele: desperta. E aqui no 42 ele diz assim: e no segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Jesus era obediente, irmãos. O cálice ali tinha desprezo, o cálice ali tinha pecado que não era dele, era meu e seu. Aleluia. Muitos pensam que Jesus estava triste por causa, aleluia, do chicote, que era mais profundo. Ele estava triste porque muitas vezes aí você leva a palavra, aleluia, e alguém diz: eu não quero. Ele morreu na cruz e muitos dizem: eu não quero. Era ele que tinha motivo de não me querer, de não te querer, mas ele dá o privilégio de você dizer: eu te aceito. Ele é tão humilde, irmãos, que ele dá o direito de você dizer: eu te aceito. Eu vou ter intimidade contigo, eu vou ter mais compromisso contigo, eu vou me dedicar mais, eu vou buscar mais, eu vou evangelizar mais. Aleluia. A partir de hoje eu quero mais compromisso. E eu anotei aqui, eu já estou terminando aqui, em Mateus 26, aleluia, foi onde eu li aqui, dos discípulos, quando Jesus disse a eles: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, aleluia. E Jesus chamou eles de mestres. E eu fiquei intrigado com essa palavra, irmãos, porque eu não gosto de pregar o que eu não sei, mas eu estou pregando. E ali eu fui pesquisar o que significa. Jesus chamou os discípulos de mestres. Aleluia. Significa, irmãos, mestres, capacidade, aleluia, de sujeitar ignorantes, aleluia, vindo o adjetivo. Você não fica escandalizado quando pesquisar o dicionário, viu? Essa palavra mestre, Jesus estava dizendo estúpido, negligente, aleluia, incompetente, absurdo, incoerente. Olha como é sério. Jesus foi orar porque estava para ir para a cruz. Chamou os discípulos. E os discípulos foram dormir na hora que ele mais precisava. Aí Jesus disse: mestres, ignorantes, estúpidos. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou voltando. E é uma estupidez você não ligar para a palavra. Aleluia, porque não há mais tempo. Aí ele disse: não seja ignorante. Por que ignorante, irmãos? Porque aí você conhece a palavra. E aí você sabe que Jesus está voltando. Porque lá fora eles não sabem, mas você sabe. Aleluia, que ele está voltando. E aqui eu fiquei meditando. Aleluia. E Jesus estava para ser traído, irmãos. No momento mais difícil, eles foram dormir. No momento em que Deus está precisando de mim e de você, para ser canal lá fora, para muitos que estão descendo a câmara do abismo, aleluia, para muitos que estão sentenciados à morte, aleluia, você está dormindo. Sabe por quê? Porque você às vezes olha para nossa esposa, ela é crente, olha para nossas filhas, é crente, olha para você, você é crente, você se acomoda. Mas tem vizinho do teu lado que não serve. Tem pessoas na escola que não servem. Tem pessoas que estão no prostíbulo que precisam de uma palavra. Tem pessoas que estão no centro de uma banda precisando de um socorro da tua parte. E Deus quer usar a minha vida e a tua vida. E que Deus aplique essa palavra no vosso coração. Tenha certeza que a palavra vem diretamente dele. Não falei uma palavra que não seja mandada por ele. Aleluia, diga a ele: Senhor, eu não costumo fazer meninice. E nem participo de meninice. Já aconteceu de pessoas que pregam, me chamam na frente e mandar marchar. Eu prendi a mão de uma pessoa e disse: Maria, eu não vou marchar na meninice, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu não preciso interter a igreja. Eu não preciso mover a igreja, porque ele me chamou para pregar
a palavra, ele se responsabiliza. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se ele quiser renovar, ele renova. Mas nessa tarde, ele quer que eu e você desperte. O maior avivamento é o despertamento para a gente ter alguém para Cristo. Aleluia. Eu fui para a igreja e a irmã estava lá, vou entregar já. A irmã Elizabeth, não foi? Pastora Abel. E ela me chamou para frente. Ela olhou para minha filha e me chamou para frente. E disse assim: irmã Simone, Deus vai entregar algo nas tuas mãos. E tu vai sentir um peso quando ele entregar, é como o sinal que ele está te entregando. Quando eu cheguei lá na frente, eu olhei para ela e disse em pensamento: Senhor, eu creio que tu é na vida da irmã. Ela está dizendo que eu vou sentir, porque ela me chamou a primeira vez para orar e eu não senti. Ela falou que eu não senti, é verdade. Mas se eu não sentir, eu não vou fingir que senti. Vou me ensinar. Não participe, irmão, de mim nisso. Aleluia. Porque vai dar conta quem faz, quem aprova e quem participa. Glória a Deus. E ali ela disse: estende tuas mãos. Foi assim? Estende tuas duas mãos. Porque o anjo vai baixar uma e a outra tu vai sentir o peso. E eu dizendo: Senhor, se for de ti eu vou sentir. Se for de ti vai acontecer. Se for de ti eu não vai ser glorificado. Porque a igreja, muitos podem pensar que eu estava fazendo para agradar a pastora. Mas eu quero que vocês saibam, eu não participo de mim nisso. Pode ser o maior pregador que me chamar aqui na frente e dizer que eu estou sentindo. Se eu não sentir, eu não vou fazer nada que ele está mandando. Você está no meu lugarzinho. E pronto, irmãos. E ali, eu dizendo para Deus: Senhor, eu não barganho contigo. Eu nunca movi a igreja. Eu nunca falei para a igreja que o Senhor não mandou. Não preciso. Porque nada que o Senhor quiser falar, o Senhor fala. A igreja é tua. A tua palavra é o suficiente. E eu me conformo com ela. E ali, quando ela mandou estender as mãos, eu estava com as mãos paradas, não foi assim? E uma mão minha, ela disse: ele entrega algo nas tuas mãos agora. E vai pesar. E foi da forma que ela disse. Eu não conseguia baixar a minha mão. Eu fazia a força para baixar a mão. E eu não conseguia baixar as mãos. E a outra mão fazia a força para ficar igual. Foi assim que ela fez? E eu não conseguia segurar porque a mão baixava. Aí muita gente diz assim: mas para que isso? O que significa isso? É que no mundo espiritual, Deus usa as coisas para mostrar que Ele está entregando algo. Porque senão as pessoas não vão crer. Se você for ler na Bíblia, Deus usou várias passagens, né? Para mostrar que Ele está entregando algo a você. Não é assim? No lenço de Paulo, aleluia, curou enfermo. Mas será que foi um lenço mesmo? Não, é a simbologia que Deus era na vida de Paulo. O lenço não fazia nada. A sombra de Pedro curou alguém. Mas será que era a sombra de Pedro? Não, é porque era homem de Deus e Deus honrava. Porque as pessoas acreditavam que Deus era na vida de Pedro. Então Deus usa símbolos para fazer. Então assim foi Deus que fez. O que ela disse aconteceu, a glória para Ele. Né? Eu não falei lá na igreja, mas eu tenho vontade, eu vou falar. Porque quando Deus faz algo, a gente tem que falar o que Ele fez. Né? Meu marido pregava uma palavra que eu não entendia. Nada. Ele lia e eu não entendia, ele ficava bravo. Porque você só entende quando Deus abre a tua mente para entender. Ele que faz. E chegou o irmão José, eu nunca contei isso a ele, viu? Ele chegou para mim e me chamou à frente. E disse assim: irmã, a partir de hoje, Deus te dá autoridade para tu lutar com o espírito maligno. Deus te dá autoridade para tu ver coisas diferentes. A partir de hoje tu vai olhar para a Bíblia e vai entender a palavra. Aleluia! Com 2 dias eu estava em casa, o meu marido abriu a Bíblia e começou a ler. Quando ele terminou, eu expliquei para ele. Aí ele a outra passagem, eu explicava para ele. Porque quando é uma mulher de Deus que está falando, Deus cumpre com a sua palavra. Não é para idolatrar. A glória é para Deus. Porque se a gente idolatrar, a gente derruba aquele pregador. Deus está usando, a gente derruba ele. É para a glória de Deus. E Deus é na vida dessas pessoas. Muitos apontam, muitos dizem que Deus não é na vida deles. Eu costumo dizer: vamos orar por eles. Está fazendo a obra do Senhor e a glória é para Deus. Viu? Eu agradeço a cada um nessa tarde. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de trazer a palavra dele sendo tão pequena. Eu agradeço porque eu sei de onde ele me tirou. Ele conhece a minha história. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui, pela família que ele me deu, pelo meu esposo, que Deus abriu a porta de trabalho. Eu creio que Deus está lá trabalhando na vida dele. E eu agradeço ao Senhor, porque a minha irmã conseguiu vender a casa, que era dos meus pais, que era de herança, e nós cedemos para ela a casa.
e que ninguém pediu a parte, né? Que se ela não conseguia comprar a casa dela. E cada um deu uma cabeça, né? Mas graças a Deus todo disse que ela ficasse com a casa. E ontem a gente procurou uma casa, ela achou uma de 25 mil, bem pequena, ela não entende assim de negócio, né? E eu fui com a minha tia, a gente orando e dizendo assim, a mulher de Deus, ele dá sabedoria. Até para negociar, ele dá sabedoria, como deu Salomão. Para você fazer um negócio, não precisa ser glorificado. A gente orando. Aí ela encontrou uma casa com 25, a casa com 3 quartos, um terraço, tinha uma puxada, cozinha grande, sala enorme e numa rua muito boa a casa. E o homem disse que só dava por 25 mil. E aí a gente falou com ele, deixou por 24 mil. E Deus é fiel, o nome do Senhor foi glorificado. E ela vai sair do aluguel, o irmão está no aluguel hoje. Sofreu muito porque passou na frente de Deus, viu? Quem passa na frente de Deus se decepciona, casou, deu errado, perdeu o que tinha, foi para o aluguel. Aí quando ligou para mim, aí eu disse, olha, tu é minha irmã, mas agora tu vai ouvir. Não passa na frente de Deus nós não. Porque é triste passar na frente de Deus. Deus honra, irmão, quando a gente fica no nosso lugar. Muitos diziam para mim assim, abandona o barco. Eu já tinha abandonado. Ai de mim de você se abandonar o barco. Ai de mim de você se desistir do caminho.